Boa noite, Boa noite. tudo bem, né? Tudo, professor. E o senhor? Tudo bem. Maria Eugênia, boa Tá noite, bom. tudo bom? Oi, tudo bem, professor? Tudo jóia. Então vamos aguardar aí alguns minutinhos para ver se o pessoal engrena. Daí, professor, Boa noite, tudo bem? beleza? Ó, que bom. Todos vamos ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos aguardar mais um minutinho para ver se o pessoal tá quórum aí, né? Estamos em 11 já. Maravilha. Boa noite, professor. Boa noite, Lu. Beleza? Joia, tamo aí. Deixa eu aqui, eu tô pegando um materialzinho aqui para vocês. Então vamos lá, estamos aqui. Vamos ver enquanto estamos. Maravilha. Estamos em 15, podemos começar a nossa aula. Depois faremos a chamada. Boa noite, pessoal, mais uma vez, né? Eu sei que eu fiquei de abrir a postagem das atividades, mas eu resolvi segurar isso por conta de que alguns ainda estavam com uma certa dificuldade no acesso e, enfim, eu segurei para que eu pudesse alterar as datas e vocês entregassem o processo. Então, eu vou abrir para a próxima semana todas as atividades, vocês vão poder postar e logo em seguida eu dar um retorno para vocês. Nós estamos entrando na nossa quarta aula, certo? Na qual alguns começaram há uma semana aí, né? Pessoal da grade regular. Começamos, só relembrando, a gente começou inicialmente mostrando alguns gráficos, né? Até para
para que vocês entendam o processo de fundamento de gestão, antes da gente entrar na parte teórica e tudo mais, eu quis mostrar para vocês, né, de uma maneira como a gente vai conduzir esse processo, apresentando os mapas semânticos, os mapas mentais e um gráfico de causa e efeito Ishikawa que vocês irão retomar. Bom, daí a gente começou dentro de um processo no qual eu vou partir de fundamentações básicas de gestão para vocês, das mais clássicas. Então, e as mais usuais encontradas no mercado. Então, nós passamos pelos 5 fatores de Porter, né, as 5 forças de Porter, na última semana, quando começou a nossa parte teórica, que envolve a questão de consumidor, né, situação de concorrência, todos os 5 fatores que que eu gostaria de retomar com vocês no final da aula, para que vocês possam entender onde se encaixa a aula de hoje. Então, assim, não é algo isolado do que nós veremos hoje. Na verdade, são avaliações diferentes que se complementam para uma questão de como conduzir a gestão estratégica, certo? Quando a gente traz com marketing e tal, o pessoal do DM e contábeis também vão verificar isso. Então, a gente precisa dessas questões de gestão. Elas são válidas até para as abordagens, sejam elas em quais áreas nós venhamos a trabalhar. Opa. Professor, Oi, sim. o Ishikawa é assunto livre também? Que eu tentei assistir a aula, não consegui ler inteira, só vi alguns pedaços, eu não vi o senhor comentando qual seria o tema exato do Ishikawa. Do causa e efeito? Então, depois lá Isso. na frente a gente vai fazer uma atividade de gestão, né? Mas assim, inicialmente eu fiz só para uma avaliação, só para vocês conhecerem mesmo, fazer um exercíciozinho empírico obrigado, mesmo, né? Então, assim, esse processo, Bruno, ele é mais por uma questão de desconstrução. O que quer dizer isso? A gente faz uma atividade invertida. Eu te dou um negócio e você tenta descobrir como fazer. Por quê? Porque as dificuldades surgem e você tem que correr atrás. Mas, além disso, agora que a gente começa a construção teórica. Então, quando chegar para você fazer o Ishikawa de novo, né, você já está munido de todas as informações, tá? Bom, então, para a aula de hoje, eu gostaria de tomar com vocês uma questão que muitos já conhecem de uma outra forma, mas como temos novos ingressantes, e até para os que já conhecem alguma coisa de análise SWOT, né? Análise SWOT a gente usa muito em publicidade, mas a gente está aqui, vai ver do ponto de vista estratégico, né? O Porter, que é um dos autores, relata sobre isso, e outros autores também falam, que na verdade é uma análise chamada de PFOA, de potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças. No mercado de marketing, publicidade, a chamada FOFA, né, também, que poderia ser forças, que a gente vai observar nessa aula. Diferente apenas da gente tentar fazer uma análise estratégica do ponto de vista de marketing, a gente vai ver isso do ponto de vista de gestão mesmo, né? Então, a gente vai verificar algumas situações ali para que vocês possam agir com essa ferramenta. Bom, o interessante é que vocês vão notar, e eu vou comentar isso durante o processo, que muito do que vocês viram nas 3 últimas aulas, vocês poderão utilizar nesta análise, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá?
Então, todos conseguem visualizar a tela aí, pessoal? Todos visualizando a tela? Sim, professor. Tá legal. Então, vamos lá. Deixa eu só verificar onde é que está o meu bate-papo, para deixar ele aqui, porque eu sei que muitos vão utilizar ele para me fazerem questões, né? Então, vamos lá, pessoal. Só um pouquinho, por gentileza. Então, aqui a análise de potencialidades, que muitos conhecem como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Quem aqui de vocês já trabalhou com isso ou lembra de ter visto isso em análise SWOT para fazer atividade? Nas últimas... Pessoal? Não? Então vamos lá. Tava comendo os cravos. Oi? Desculpa, quem falou? Então vamos lá, pessoal. Na definição que a gente tem aqui, tá? Sobre análise PFOA, qual que é a função dessa análise? Bom, inicialmente essa análise ela engloba duas situações, tá? Que a gente tem dois quadrantes, não vou nem chamar de dois quadrantes, mas dois ambientes, né, na verdade, como os autores citam, que é o seguinte: o ambiente interno e o ambiente externo. O ambiente interno é o microcosmo, chamado microcosmo, que vocês vão ver muito isso com alguns autores, chamando de microcosmo, né? O ambiente que você conhece. E o macrocosmo é o ambiente mais externo, onde o microcosmo está interagindo. Ou seja, o ambiente interno é a minha empresa, tá? O ambiente interno é a minha empresa e o ambiente externo, tá? Seria o mercado, toda a situação que engloba que essa empresa está inserida. Então, o que acontece? Dentro desse ambiente interno e externo, há situações que eu controlo e situações que eu não controlo. O ambiente interno, eu tenho as forças e fraquezas, né? Então, no ambiente interno, a gente define como uma empresa, né? Então, nesse ambiente interno, estou tentando reduzir aqui um pouquinho, o que acontece? Eu tenho as potencialidades, né? Eu tenho assim as minhas forças, né? O que os autores chamam de potencialidade, a gente em marketing e publicidade chama de força, né? Então, quais são as forças que eu tenho e quais são as fraquezas, né? Então, o que acontece? Dentro desse ambiente, eu consigo controlar as minhas alterações. Então, eu tenho um controle sobre o que eu posso melhorar e o que eu não posso melhorar. Enquanto no ambiente externo, esse macrocosmo, são os fatores externos os quais eu não controlo, né? Então, assim, eu não controlo, mas eu estou atento a eles, tá? Para tomadas de decisão. Não que a tomada de decisão que eu tome dentro da minha empresa vá refletir ou vá impedir alguma coisa do ambiente externo. Não, é um ambiente que eu não controlo. Então, as forças e fraquezas, os pontos fracos e fortes do seu produto, do seu serviço, você controla. Questões de mercado, você não controla. Então, a gente tem justamente essa relação de microcosmo, macrocosmo. O ambiente interno, a minha empresa, ela está inserida nesse ambiente externo, nessa relação mercado e outras situações que eu tenho aqui. Professor, Pois não. Vou interromper. Tem alguma diferença? Você está falando da PFOA, né? Sim.
Tem alguma diferença dela para análise SWOT, a fofa? Porque parece muito similar. Não, tanto que eu estou fazendo uma comparação. Na verdade, assim, o que acontece? Quando a gente analisa, nós já vamos chegar lá, né? A gente está falando agora de gestão. O que acontece? Alguns de vocês já viram o SWOT. Na verdade, o SWOT é praticamente o PFOA. Só que nós vimos o SWOT de um ponto de vista já estratégico da empresa, né, inserido ali. Então, a gente faz um viés muito de marketing, certo? Enquanto aqui eu vou apresentar alguns outros quadrantes, algumas outras informações aqui. Mas sim, é uma análise SWOT praticamente, né? Certo? Eu quero trazer algumas outras questões, tá? Alguns de vocês já viram análise SWOT, não viram? Sim. Sim. Ah, maravilha. Então, vamos lá. Então, todos estão bem fresquinhos isso aí na memória ou não? Sim. Sim. Opa, isso é ótimo. Então, vamos lá. Dentro dessa ambientação, aqui eu tenho alguns alunos aqui que são grade regular, né, gente? Primeiro período. Então, o que nós temos aqui é esse controle que nós não temos. Dentro desse ambiente interno, a gente pode ter essas vantagens competitivas, essas características, né, dos processos produtivos diferenciados que eu posso utilizar. E as fraquezas são as minhas desvantagens que eu tenho em relação a outros produtos. Então, essa aula é muito interessante no momento que a gente vive agora. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos para vocês, nos quais vocês vão observar isso. Hoje mesmo, assistindo a um telejornal, eu pude ver justamente essa relação onde o ambiente externo tem influenciado demais o ambiente interno das empresas. Umas sabem entender isso como oportunidade e outras como ameaça, tá? Então, a gente vai falando sobre isso aqui. Bom, então, força, eu vou ter minhas vantagens competitivas de produto e serviço. Fraquezas são as desvantagens que eu tenho, problemas que eu tenho produtivos. Aí é interessante que, por exemplo, eu posso pegar, poxa, eu estou fazendo uma análise estratégica e tem um problema produtivo, né? Tem um problema produtivo. Se eu tenho um problema produtivo, eu sei que eu tenho uma falha aí, não tenho? Não tem um efeito negativo sobre a minha relação produtiva? Vamos, pessoal, conversa comigo. Né? Então, o que eu passei para vocês? Eu não passei já uma técnica para fazer uma identificação disso? Para eu ter controle sobre essa informação? Ou sobre esse processo produtivo? Acabamos de falar aqui no começo da aula. Qual seria uma coisa que eu poderia fazer? Controlar causa e efeito. Funcionários, professor? Oi? Funcionário? Você pode controlar Não, sim, salário, mas assim, como é que eu faço uma análise de causa e efeito? Qual um dos processos que vocês... Ishikawa. Ishikawa, exatamente, Bruno. Então, assim, eu posso identificar minha fraqueza aqui dentro do SWOT. Pô, como é que eu vou identificar aqui na minha análise SWOT? Como é que eu vou identificar certinho essa ameaça, oportunidade que eu posso utilizar aqui, né? Como essa fraqueza e alterar essa informação, né? Dentro desse meu ambiente. Eu posso usar o gráfico Ishikawa para fazer isso, certo? No ambiente externo, tá? Nas oportunidades aqui, são situações de mercado que independem da minha ação interna. Não importa o que a minha empresa faça, isso vai ocorrer, né?
não adianta eu tapar o sol com a peneira. Vão aparecer essas oportunidades e essas ameaças. Novas necessidades, novos nichos, novos hábitos de consumo. Ameaças, situações do mercado que afetam negativamente o mercado e independem das empresas. Aí a gente vai ver mais à frente que existe uma relação de como eu vou encarar isso e como é que eu posso gerar estratégias para isso, tá? Essa relação que nós estamos tendo com esse momento de pandemia é um bom exemplo disso, tá? A pandemia é um bom exemplo do que é um ambiente externo afetando o ambiente interno de uma empresa, tá? O que ela vai fazer? O que ela pode oportunizar? Que ameaças isso vem causando a ela, né? Então, a gente tem essa pandemia, né, que eu coloquei a situação aqui de epidemia, aumentou as vendas online. Então, a gente tem produção de embalagem aumentou, né? Em contrapartida, a gente diminuiu a circulação dentro de lojas físicas. Então, os shoppings sofreram muito com isso, né? Esse ambiente de shoppings. E o país, nós estamos num país que tem muitos shoppings, né? Se vocês esses ambientes de controle de loja física, o que afeta a mão de obra. Alguém assistiu a RPC hoje ou não? Alguém assistiu a TV hoje? O que vocês viram de diferente aí nessa relação produtiva com a pandemia? O que vocês viram lá? Não lembram? Eu não lembro. Então, uma das coisas que foi interessante é o seguinte, foi as indústrias que cresceram nesse período, né? Os negócios que cresceram, tudo foi negativo? Professor, desculpa. Agora que você falou que eu lembrei, eles estavam falando das empresas de embalagem, né? Isso! Como é que fala? As embalagens de comida, tudo mais, né? Essas coisas cresceu muito, que as pessoas estão fazendo mais delivery, né? E exatamente. Tem muita gente também que, tipo, tá desempregada e inventou de vender comida, então acabou que aumentou bastante, né? O isopor, essas coisas assim. Exatamente. Então, assim, o mercado de embalagens de alimentos cresceu, o fluxo de lojas que foi para o ambiente de e-commerce aumentaram, né? Então, foram as oportunidades que surgiram frente às ameaças. E aí, a gente tem outras ameaças. Inclusive, ontem apareceu realmente uma situação na qual fala, inclusive, outra ameaça, né? Para o mercado de e-commerce, tem sido o número de estelionatos aplicados junto a consumidores. Então, as lojas que participam do e-commerce, das associações de e-commerce aí, estão tendo um problema sério de credibilidade também com isso, né? À medida que o pessoal existe a necessidade, também cresceu o número de estelionatos com isso, tá? Das entregas que não ocorreram, né? Mas então a gente tem essa relação aqui. O mercado ele é dinâmico e a minha empresa está inserida dentro dele. O que eu posso fazer dentro da minha empresa que pode melhorar isso, né? Vejam, o caso ali da empresa de embalagens para alimento ali. Eles praticamente tiveram que aumentar em mais de 100% a produção deles. Então, qual é a oportunidade que eles teriam ali, né? Poxa, eu tenho como atender essa demanda? O meu maquinário atende a isso? Então, eu tenho que criar um terceiro turno, né? É uma questão de gestão, certo? Vou trabalhar com trabalhadores temporários? Por quanto tempo vai demorar isso? E aí a gente vai entrar numa outra questão mais à frente sobre isso aí. Então, assim, enquanto no SWOT a gente vê isso por uma questão muito
do viés do marketing bem rápido. Às vezes, na questão da gestão, a gente tem outras relações, porque a gente está falando de gestão produtiva também, tá? Quantas ameaças a gente falou de afetar negativamente e vão depender das empresas. Citamos aqui a questão do aumento das vendas online, né? Mas a diminuição da circulação das lojas físicas. Pois bem, então o que eu faria, sendo loja física, para enfrentar essa ameaça? Eu não tenho que ter uma estratégia para isso? Sim. O que os shoppings inventaram agora, pessoal? Para suprir essa Se necessidade. você encomenda e só passa com o carro buscar, né, professor? É o drive-thru, exatamente. Exatamente, o drive-thru, né? Então, assim, o drive-thru está funcionando muito. Então, assim, a gente está vendo outras oportunidades. Por exemplo, as empresas de cartão de crédito têm ofertado a essas lojas a seguinte situação. Você não precisa, quando você não compra exatamente pelo e-commerce da loja, mas você quer passar numa loja física, o que essa loja faz? Ela pega seus dados, ela gera um link para o seu pagamento online. Então, ela te manda um link para você entrar com seus dados, você entra, paga para aquela compra específica, só serve para aquela compra específica, um link de pagamento, e você faz a compra. E eles têm feito isso, inclusive, pelo Instagram, né? Então, vocês têm essa relação aí. Então, assim, são situações de mercado, são ameaças que empresas tiveram a noção de aproveitar como oportunidade, né? Alguém tem um exemplo aí para falar? Que acha que cabe? Então, professor, eu estou conversando com uma mulher aí que a gente está trabalhando junto, e daí ela tem um salão de beleza, né? Uhum. E daí, no meio dessa pandemia, tipo, ela ficou lá, tipo, 40, 30 dias fechada, alguma coisa assim. E daí ela agregou a marca dela. Então, tipo, ela já tinha uns planos de abrir uma loja que vendesse pijamas de luxo personalizados. Então, com a inicial do nome, bordado, essas coisas assim. Uhum. E daí ela agregou, tipo, ela já tinha uma lista de clientes que era do salão, né? Já é um salão gigante, né, e tudo mais. Daí o que ela fez? Ela inventou essa marca, né, e agregou no próprio salão, entendeu? Então hoje ela tá vendendo muito mais do que o salão agora, que daí as mulheres estão procurando comprar pijamas, para daí ela conseguir manter o salão, entendeu? A gente vai chegar mais à frente bem nessa relação aí, Gabriel. Bem interessante. Aí bem mais à frente aqui a gente vai mostrar justamente como que essa relação da análise PFOA pode ocorrer aí, desde que as ações tenham estratégias e táticas específicas, tá? Então, cabe bem aí o teu exemplo, que é assim, necessariamente não é dentro da mesma área dela, né, de expertise. Então, quando eu devo usar, né, essa análise PFOA? Tomada de ações estratégicas por parte das empresas ao fornecer informações. Aí eu lembro que da minha primeira aula, que quando estruturadas, auxiliam na identificação de recursos no ambiente competitivo no qual a empresa está inserida. Eu fiz questão de ler por completo esse tópico para vocês, porque eu citei a minha primeira aula. Quem lembra da primeira aula? Pessoal, a gente está muito bem, professor. Hã? Eu não lembro muito bem. Falamos sobre dados. Informação. Dados e informações, né?
Então, o que que é dado, o que é informação e o que é conhecimento, lembram? Ah, é verdade. O que é conteúdo, né? Isso, o que que é dado, informação e conteúdo relevante. Então, vejam só, vai aparecer um monte de informação. Ah, porque o mercado está assim, porque é isso. O ambiente externo vai te cobrir de coisas. Se você abrir para buscar informações no ambiente externo, você vai ter muita coisa. Então vai ter muita, num momento desse pandemia, muita notícia negativa, muita questão, empresa fechando, empresa isso, empresa aquilo, né? Existe um ditado, não sei se vocês conhecem, né, que fala assim, por que que ele prosperou num momento de crise? Aí eu falava, enquanto os muitos choravam, eu vendia lenços. Já ouviram falar nisso? Silêncio. Já sim, professor. Ah, bom. Exatamente. Então a gente tem essa relação aí do que como que eu vou utilizar essa informação, essa oportunidade ou não de mercado. Então nós temos assim, ó, auxilia tomadas de ações estratégicas por parte das empresas. Então tem que partir da empresa, estratégias, relações. Não adianta esperar o mercado reagir, não adianta esperar. Você tem que ter ações. Se você ficar esperando, parado, manter a sua gestão engessada e não acolher o que está acontecendo no mercado, seja o que for, você está fadado a fechar, talvez não agora, mas futuramente você vai perder se você não tiver aberto ao que está acontecendo no ambiente externo. Então, o teu ambiente interno está dentro desse ambiente externo. Não adianta que não, aquelas empresas dizem, não, sempre fizemos assim, vamos continuar assim, e assim vai ser. Né? Não dá certo. Tá? Um bom exemplo disso, de ambiente interno e ambiente externo, se quem quiser pode ver, quem gosta de Harley Davidson, aí conhece a história da Harley Davidson, sabe que a Harley Davidson quase quebrou. Sabiam disso? Pessoal? Eu não sei, professor. Conta para nós aí a história. Então, a Harley Davidson, ela tava quase quebrando, porque ela trabalha, o modelo dela, ela tinha uma marca fortíssima, tudo, mas o custo de montagem dela era totalmente manual, né? A Harley, por mais que ela tenha uma fábrica assim, ela é feito moto a moto, né? De uma forma premium, né? Vamos falar assim. Só que é o seguinte, começou a ter o mercado tinha duas situações, motos muito mais baratas, com linhas de produção mais rápida, e também com versatilidade de formatos, né? Enquanto a Harley, por mais que ela tivesse os modelos, eram sempre os modelos clássicos da Harley. Então, a grande virada da Harley veio quando ela começou agora com... ela tem os modelos clássicos que continuam, mas ela teve que mudar o posicionamento, né? Falar, ó, nossas máquinas são montadas assim, assim, assado, mas ela abriu para o mercado e criou a chamada V-Road. Já ouviram falar na V-Road? Tá mostrando, pai? Não ouvi falar. V-Road é uma maior zona que tem, assim, ela não tem muito a cara da Harley, assim, mas é Harley. Eu acho que eu sei qual que é. Sabe qual que é? Tem um modelo parecido, meio esportivo, assim? Isso, exatamente. Tem uma cara meio esportiva, né? Uhum. E ela foi assim. Só que o interessante é isso, existia um posicionamento. Quando a V-Road foi criada, fizeram lá a moto e tal, o projeto chegou lá e tal, ele falou, ó, só tem um problema, a posição dos pés. Porque eles fizeram uma moto igual às motos que tem no mercado. Aí assim, então, com os pés com os joelhos dobrados, né? Ou seja, com um ângulo de 90 graus, a sua sola voltada para baixo. Ele falou, não, a moto tá legal, a gente aprova, só que tem que ter o seguinte, o slogan
não oficial da Harley é botas ao vento, né? Então, ou seja, com aqueles pés esticados para frente. E isso causou aí um atraso de um bom tempo, porque eles tiveram que alterar a questão do resfriamento da moto e criar uma estrutura nova, criar um novo modelo, uma nova tecnologia para resfriamento da moto. Mas, assim, eles abriram para o mercado, abriram. Só que eles mantiveram algumas questões que mantiveram a Harley. Então, ela não deixou de ser Harley, né? Mas ela teve que abrir para o mercado, porque foi um recorde de vendas que ajudou a empresa pra caramba, né? Tanto no mercado acionista e tudo mais. Tá? Procurem aí, vocês podem procurar, tem um documentário sobre a V-Road, bem legal. Então, a gente tem duas situações aí, né? Abriu para o ambiente externo, mas mesmo assim, dentro do ambiente interno, ela manteve uma das características, né, do produto, certo? No caso da PFOA, a gente tem, né, que é das potências, fraquezas, oportunidades e ameaças, só lembrando, né, para não ficar falando só nas legendas. Também usada quando a estratégia está traçada, promovendo estação tomadas ações táticas do processo. Ou seja, ela não serve apenas para a questão estratégica. Não, criamos uma linha estratégica para seguir, mas no processo eu tenho que alterar as táticas. Muito bem. É essa relação da informação, de dado e informação que nós temos hoje. Significa que eu está traçada a minha estratégia, mas eu tenho que ficar coletando as informações, vendo como esse mercado que é vivo, né? Ou seja, ele é um mercado, ele é orgânico, ele está ali o tempo todo reagindo, mostrando, se alterando. Então, assim, eu não posso criar uma estratégia e ficar esperando que ela dê certo. Eu tenho que ir adaptando isso a cada uma das minhas tomadas de ações táticas do processo. Diferença entre estratégia e tática. Está tranquilo para vocês? Sabem a diferença entre... Sim. Sim? Beleza? Então tá bom. Para quem tiver alguma dúvida sobre isso, eu aconselho que leiam Sun Tzu, tá? A Arte da Guerra. Ali não tem a definição bem certinho, né? Mas existe informações que são interessantes do que são o que é uma estratégia e o que é uma tática, né? Pois bem, vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, no caso da análise, é justamente essa relação. Como é que funciona a minha análise? Como é que eu analiso a minha situação de mercado? Tá? Então, eu vou ter a minha análise interna, a minha... Opa, desculpem. Aqui é externa, tá, pessoal? Eu tenho que corrigir, tá? Eu copiei, colei aqui e acabei esquecendo de tirar. Uma é análise interna, a outra é análise externa. Ok? Corrijam lá depois, tá? Ou eu coloco de novo o arquivo para vocês no ambiente virtual corrigido, tá bom, pessoal? Ok? Sim, professor. Beleza. Então tá bom. Então a gente tem aqui, ó, análise interna, né? Para ficar assim no gráfico, eu acho que fica melhor para a gente ver. A gente vai ter as potencialidades, ou as nossas forças e fraquezas, e na análise externa, as oportunidades e ameaças. Eu tenho que corrigir aqui, eu copiei, colei e não alterou, não salvou, desculpem. Então aqui ameaças e aqui externa, tá? Então como é que a gente vai usar? Primeira coisa que a gente tem que definir é identificar esses 4 fatores, certo? Ah, professor, isso é óbvio, parece óbvio. Não necessariamente. Muitas vezes o pessoal confunde oportunidade com força, tá? Isso é bem comum de acontecer. Eu já vi muito trabalho aí de análise SWOT que
como força questões que eram oportunidades de mercado e vice-versa. Tá? Então, análise meticulosa dos ambientes interno e externo. O que significa isso? Mais uma vez, dado, informação e conteúdo. Né? Dado simplesmente não é nada. Informação é alguma coisa, conteúdo gerado a partir da informação. Isso só consigo se eu faço uma análise meticulosa, se eu observo todas as informações, uso todos os recursos necessários, faço um brainstorming, analiso os problemas internos da minha empresa, analiso a minha concorrência, analiso o mercado, analiso a economia, analiso meus fornecedores, analiso a minha capacidade produtiva, se eu tenho como atender. Então, toda essa análise é que vai criar a oportunidade ou não de eu gerar aí uma estratégia, tá? Então, eu tenho que analisar todas essas relações de quais são as minhas forças, quais as minhas fraquezas. Força, poxa, meu produto é bom. Minha fraqueza, eu não tenho capacidade produtiva. Então, adianta eu abrir, fazer um investimento alto, tentar captar toda a necessidade e a demanda do mercado, ou eu vou trabalhar em parceria com alguém, né? Eu tenho uma boa capacidade produtiva, mas não tenho capacidade de distribuição. É uma fraqueza minha, capacidade de distribuição. O que eu devo fazer? Né? Eu coloco isso na minha estratégia e vejo quais as táticas que eu vou fazer para fazer isso. Né? Aí a Gabriela nos deu um exemplo que mais à frente vai fazer muito sentido. Tá? Como é que eu vou usar essas potencialidades? O que a minha empresa faz bem? A minha matéria-prima é boa? Minha tecnologia é única? Né? O que a empresa não faz bem? O que falta para essa empresa? Então, potencialidade, fragilidade ou fraqueza, ambiente interno. Oportunidade, o que ocorre no macroambiente. Então, pode ser uma legislação, expansão demográfica, alteração de pirâmide, né, etária. Ameaça, oportunidade pode ser ameaça para alterações de tecnologia. Vamos usar aqui de novo o exemplo da pandemia. O que vocês podem me dizer aqui que foi uma... A gente falou de algumas potencialidades aqui, né? Falamos de fragilidades. O que poderia ser uma fragilidade dentro do ambiente desse, de pandemia? E vocês vão entender mais à frente quando eu falar sobre o PI com vocês. Empresas que não se adaptaram ao uso de tecnologia para fazer delivery, entre outras coisas, tipo, ou senhores de idade que têm comércio e não se adaptaram também, seria uma fraqueza. Pode ser uma situação, né? Não entraram nesse processo aí, essa oportunidade aí. Essa aí é uma... Então, assim, a gente tem uma ameaça que a pandemia trouxe, uma fragilidade, ou seja, dessa falta de relação com tecnologia, né? Ou resistência, na verdade, né? A ingressar na tecnologia, o uso da tecnologia. Né? Eu tenho ali uma ameaça e uma fragilidade. Uma excelência. O que poderia ser? Muitas vezes, assim, olha, eu não tenho capacidade produtiva, mas eu tenho uma excelência de serviço ou matéria-prima que me permite utilizar uma estratégia diferenciada. Né? Então, a gente tem algumas relações aí, algumas montadoras, algumas empresas trabalham com limite produtivo, mas com alta qualidade, certo? Então, por exemplo, vamos aqui utilizar uma relação aqui de ameaça que ocorreu com a pandemia. O que aconteceu com a pandemia aqui? O que foi uma ameaça? Lembrando que a ameaça é ambiente externo.
né? O que aconteceu tanto de ameaça para, por exemplo, para os lojistas, para o mercado? O que vocês viram aí nesse processo? O que vocês acompanharam? Tiveram que fechar as lojas. Tiveram que fechar as lojas, né? O que mais? Tudo bem, vamos supor, fechou a loja ou limitou a atividade. Isso não foi uma alteração de legislação? Não teve? O governo falou, ó, tem que fechar e pronto, acabou. Não foi? Sim, senhor. Opa, Até agora, até hoje, abriu, só que não pode usar os 100% do espaço. não pode usar 100% do espaço. Tem limite de pessoas, a distanciamento, né? Exatamente, né? Não pode usar 100% do espaço. A forma inclusive, do serviço mudou, né? Os restaurantes que estavam acostumados, por exemplo, você ia num restaurantes que tinham um sistema rodízio, não pode mais fazer rodízio, né? Então, já é um exemplo, né? Os buffets já não são, né? Não funciona mais como buffet. Tem alguém que vai te se servir, né? Você tem que pedir e tudo mais. Você não pode, em muitas lojas, você não pode entrar, tem um limite de distância, tem o distanciamento do caixa. Então, teve algumas mudanças. Mais interessante aqui, além dessa questão da legislação, houve uma alteração de tecnologia, né? Então, muitos tiveram que ingressar no processo de processos de pagamento, ingressaram no ambiente de e-commerce, implementaram as redes sociais. Oi, quem mais? Quem? Pode falar. Tinha alguém falando aí? Ô, professor. Oi. Posso dar um exemplo bem besta mesmo? Só Não, para que eu acho que fica fácil para entender. Tipo assim, a minha mãe fala que eu sou bonito, então eu me acho, tá? Primeiro. Daí quando eu era mais novo, eu falava, pô, tá, tô bonito, mas vamos supor, daí aparecia um garoto assim, bonito e inteligente. Era a minha ameaça, entendeu? Aí eu perdi a concorrência, vamos supor assim. Daí eu falei, putz, tem que buscar oportunidade, né? Daí eu corri atrás de curso, eu me especializei em 3 cursos, fiz técnico de informática, sou formado em tecnólogo, e, tipo, busquei a oportunidade e melhorei. Agora eu veria um nerd, assim, 100%, digamos. Mas é um exemplo bem bobo, mas que dá para entender fácil. Mas você mudou a tua expertise, né? Você vê que o mercado está muito concorrido, né? Ou as valorizações, né? Os valores de mercado estão mudando, né? Você foi procurar algo além, né? Mas só a opinião de mãe não vale, viu, cara? Ah, não, mas tem... O da mãe... Mas vamos lá. Não, mas sim. Mas então a gente tem aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos fazer essa análise bem tranquila agora dentro desse processo aqui. Então vejam só. Então a gente tem aqui o azul, tá? Nós temos, ou seja, na horizontal aqui eu vou ter as minhas potencialidades, né? Oportunidades e as nossas fragilidades. Isso aqui, então, é a nossa empresa, ok? Tá? Oportunidades e ameaças. Essas são o quê? Ambiente externo ou interno? Externo. Externo, legal. Então, vejam só. Então, vamos analisar aqui dentro desses 4 quadrantes aqui. Se eu tenho uma potencialidade e uma oportunidade, eu tenho que usar essas potencialidades, tá?
para tirar vantagens das oportunidades. Pois bem, vamos usar agora um exemplo. Quem já estava com o e-commerce estruturado, com venda, formato de pagamento, distribuição, acondicionamento, parcerias com fornecedores, saiu na frente na pandemia? Sim. Saiu na frente, né? Professor, tocando nesse assunto, eu posso citar o meu trabalho. Certo. Eu trabalho numa contabilidade que é padrão, mas o foco é mais online. Com a pandemia, querendo ou não, a gente sempre continua tendo clientes novos, procurando a gente e aumentando os clientes, no lugar de saindo com algumas contabilidades pelo valor. E como o nosso foco sempre foi mais em serviço, a gente teve muita queda, pouca queda do pagamento ou parte disso. Nosso serviço só aumentou durante a pandemia. Maravilha, exatamente, né? Então, assim, já existia uma potencialidade da empresa e ela viu nesse momento uma oportunidade, né? Aí a questão é, conseguem atender a demanda? E como é que tá? Você viu lá no grupo lá? Sim, professor. A gente só está sofrendo ainda um pouco por causa que alguns funcionários estão home office, né? E alguns estão indo presencialmente, mas estamos se adaptando. Estamos crescendo. Então, futuramente fazendo novas contratações para a empresa também. Não, é interessante que como isso gera novas estratégias e novas táticas de negócio. Vou citar aqui... A gente aqui... trabalha no Brasil inteiro, professor. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. E já logo em seguida vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Se eu tenho uma fragilidade, eu tenho que tirar vantagens de oportunidade, superação de fragilidade ou por torná-las irrelevantes. Então, se eu tenho uma oportunidade de mercado, uma fragilidade da minha empresa. Então, muitas vezes, essa superação da fragilidade é para torná-la irrelevante. Minha loja, eu tenho ali, já tenho ali um e-commerce, mas nunca levei porque minha loja física vendia mais, certo? Essa é a oportunidade que eu tenho para que os meus clientes comecem a comprar pela minha loja de e-commerce, certo? Seria uma relação de fragilidade e oportunidade, tá? Então, eu tenho que tentar tirar vantagem disso e superar essas minhas fragilidades. Essas fragilidades que ocorrem aqui. Então, o meu e-commerce não tinha muita frequência ou havia pouco investimento da gerência, né, ou dos proprietários no e-commerce, que eu sou o gerente lá, geral de marcas dele, porque as lojas físicas estavam vendendo mais e o meu setor dentro da empresa, né, aí lembrando que, né, dentro, não é só estratégia, mas tática, né, o meu setor não recebia muito investimento, o meu setor era vendas online. O que ocorre agora, né? Houve uma reorientação de recursos, certo? Não adianta mais eu investir no PDV, tentar merchandising, se ele ficou quase 45 dias fechado. Para onde é que foi esse recurso? Bom, vamos lá. Eu, no caso, eu estava nessa de, não no trabalho que eu estou agora, mas no trabalho que eu estava antes. A gente já tinha o e-commerce, já tinha a loja física. Só que era bem isso que você falou, a loja física estava vendendo bem mais e o e-commerce era meio irrelevante. Mas aí com a pandemia, as pessoas passaram aí menos vezes na loja física. O e-commerce, cara, ele ficou responsável, assim, não só pelo faturamento que a loja física tinha, mas ele triplicou, assim. A demanda ficou bem alta, mas a gente conseguiu dar um jeito lá, né, na correria, na loucura. Mas, cara, o faturamento da loja triplicou, quadruplicou, assim, facinho. Que maravilha. E é justamente, né? E muitas vezes
aí não só a gente falando só no investimento, na relação operacional aí, né, Bruno? Mas a gente tem uma relação de investimento, no caso, que eu não sei se você é aluno de publicidade ou vocês contábeis, ADM, mas, por exemplo, no marketing mudou muito, né? Então, assim, muitos dos investimentos que iam para PDV ou para mídias tradicionais começam a ir para o ambiente de redes sociais, para o ambiente de AdWords, né? Eu, no caso, eu sou calouro de marketing, eu tô bem cru ainda no assunto. Google Ads, então você vê que mudou, então assim, aumentou muito essa relação aí, né? É interessante, eu estou atendendo um cliente aí que nunca fez leilão virtual pela TV, só fazia os leilões físicos e nunca investiu em redes sociais e está investindo em redes sociais. Então, e é assim que está acontecendo, né? Então, tá assim. Não, e era um absurdo, cara. No começo, assim, principalmente, que estourou, assim, o pessoal começar a pedir lá. Cara, a gente não dava conta de, porra, tá atendendo bem todo mundo ali. Foi muito correria até a gente se adaptar e conseguir firmar tudo, sabe? Exatamente. Então, aí, por exemplo, esse é um bom exemplo de fragilidade. Então, o que acontecia? O teu setor era frágil. Por quê? Porque você não tinha pessoa suficiente, provavelmente, para processar. Você tinha, vender era fácil, estoque existia, mas você não tinha como processar o pedido e fazer a entrega, né? A gente deu conta de tudo. O negócio que foi, assim, muito corrido. Cara, todo mundo saía de lá mega estressado, porque o dia não parava de forma nenhuma. Era um gargalo de produção que você tinha aí, né? Sim, enorme. Exatamente, né? E normalmente esse gargalo é o mais comum, tá? Em e-commerce. O pessoal abre e-commerce e esquece de botar uma estrutura por trás. Né? Exatamente, aí que estava a falha do negócio. Porque o e-commerce estava lá solto, não tinha uma área específica para cuidar disso. E tem um outro detalhe também. Tem muitas empresas, né, aqui aprendo para o pessoal, que não fazem a integração do banco de dados do e-commerce com o banco de dados da loja. Então, dá furo de estoque. A gente tinha essa integração, só que ela era meio cagada, assim, sabe? Era bem mal feitinho, na real. Então, integrava algumas coisas, o pedido entrava direto do site no sistema da loja e tal, mas a gente tinha que fazer sempre algumas alterações, algumas mudanças para poder encaixar certinho, senão cambiava tudo. Quando é assim, o mais comum é você deixar um estoque de reserva, né? Se deixar assim, unidades de reserva para o e-commerce, quando você instala. Isso que a gente fazia. A gente sempre deixava um pouco sobrando no e-commerce para ter para o pessoal pedir. Exatamente. Aí a gente você deixa lá uma margem, né? Ele sai do estoque físico e fica para o e-commerce, para não dar furo de vender ao mesmo tempo o mesmo produto. Então, você tem produtos com baixo número de unidades para não dar furo. Bom, daí a gente tem potencialidade da empresa com as ameaças, né? Então, você tem que usar suas potencialidades para evitar essas ameaças, né? Então, o que a gente... E é muito interessante, né? Você usar a potencialidade para evitar as ameaças. Aqui não me vem à cabeça uma situação muito interessante, né? Quem usou uma potencialidade evitou uma ameaça e quem perdeu uma potencialidade porque a ameaça chegou tardia para eles, um bom exemplo disso foi o que ocorreu na venda da Netshoes para a Magazine Luiza, né, pessoal? Então, para aí. Netshoes, Magazine Luiza. Não estava sabendo. Mas vocês não sabem que a Netshoes foi comprada pela Magazine Luiza?
Foi no começo do ano? Sim, já tem algum tempo não sabia. que foi comprado. Tem no mínimo uns 6 meses. Exatamente. Então, assim, na verdade, assim, existia um processo ali que a Centauro estava brigando também, né, para participar, mas a Netshoes fechou com o Magazine Luiza. O interessante, assim, que a Netshoes estava tendo um problema de suprir as vendas, por mais que tivesse venda e tudo mais, não estava dando. Se essa pandemia, com esse processo, essa virada de forma de consumo acontecesse alguns meses antes, ou se a Netshoes conseguisse segurar a onda por mais um tempo, ela tinha saído. Ela não teria vendido. Não por motivos financeiros, né? Só se fosse por motivo, não quero mais mesmo. Mas o grupo... Desculpe, professor. O grupo SBF, ele não comprou a Netshoes, porém comprou a Nike, né? Aham. Comprou a Nike? Comprou a Nike. O licenciamento, você fala? Sim, todas as franquias, né? Aham. Eles já tinham, quando eu trabalhei numa agência de retail em São Paulo, eles já tinham grande parte das lojas. Agora ele comprou a operação da Nike. É ele que importa da Nike, né, dos Estados Unidos, todos os tênis. Então, qualquer pessoa que queira comprar um Nike aqui, qualquer loja varejista, compra da Centauro, do grupo SBF. Que beleza, hein? Eles já tinham várias franquias, né? O Centauro não é só a Centauro, né? Tem outras lojas no segmento que eu não lembro qual que é. É uma loja mais tipo para tênis classe B, assim, mais simplesinho que eles têm. Tipo tênis training, assim. Mas eu não lembro o nome da loja. É nóis. Mas é isso aí. Bom, mas só para entender, né, ilustrar, obrigado aí, para ilustrar essa situação, né, de potencialidade e ameaça aí, né? Então, se você tem uma potencialidade, poxa, tenho um mercado, tenho uma estrutura de e-commerce pronta, tenho loja física, tenho know-how, eu posso evitar essas ameaças, né? E quando eu tenho as estratégias de ameaças e fragilidades, ou seja, eu tenho uma fragilidade e tenho uma ameaça, eu tenho que minimizar essas fragilidades. De que forma eu vou fazer isso? Seja na questão da gestão produtiva, como também no meu posicionamento. Eu posso dar um outro viés, um outro posicionamento do meu produto para que ele seja entendido como uma forma diferenciada, né? Então, quem aqui ouviu falar, já consumiu um produto chamado Dadinho? Dadinho é a bala de amendoim. Isso, aquela de pasta de amendoim. Você sabe quantos produtos já existem do Dadinho, Ali? Não sei, mas eu sei que a paçoca, aquela paçoquinha de rolo que a gente comia quando era criança, já tem tipo Nutella, já tem creme de paçoca, daquela paçoquinha, já tem alguns produtos. Exatamente. O que acontece? Dadinho era um produto assim que, vamos falar assim, anacrônico, né? Vamos falar assim. E que ele passou aí nessa onda nostálgica aí que começou anos 80 e tudo mais, ela pegou esse caminho, né? Ela era um produto que estava ultrapassado, era uma fragilidade que ela tinha, ela minimizou isso, assim, meu produto é o mesmo, né? E só que eu mudei o meu posicionamento, né? Eu aproveitei uma relação aí de mercado, porque assim, as ameaças existem milhares de produtos agora semelhantes ou superiores a ele. O que foi mudado foi o posicionamento da marca.
Muitas empresas têm utilizado essa relação de posicionamento, né? Pequenas micro franquias ou microprodutores de refrigerantes, bebidas regionais têm utilizado desse procedimento, né? Então, você tem essa relação de reestruturar o posicionamento. Então, é uma forma de eu enfrentar as ameaças, seja da concorrência, da forma de consumo, né? Ver e trabalhar um posicionamento diferente. Eu já usei esse exemplo algumas vezes anteriormente, de uma marca de vinhos australiana. Quem aqui já me conhece já sabe, eu já falei sobre o assunto, né? Todos lembram dessa historinha? Não é nem nenhuma historinha, é um case mesmo, né? Vocês podem procurar aí na internet. Professor. Fala aí, professor, não conheço. Professor. Oi. Pode falar. Professor, deixa eu só te perguntar, pode ser que eu tenha me perdido no meio do caminho, mas Pode. quando você fala qualquer palavra que você usou agora em... Posicionamento? Nossa, até me perdi aqui. Isso, o que seria o posicionamento? Em mudar o posicionamento? Quando você muda o foco de visão, o posicionamento tem várias formas. Uma forma é mudar o foco de visão que você tem sobre a marca ou sobre o produto, né? Como eu me posiciono, como eu quero que me vejam no mercado. Mas, por exemplo, assim, vamos usando o exemplo do dadinho que você falou. Eles eram uma marca, eu imagino assim, porque eu vejo o dadinho desde criança, né? Sim. Eles eram uma marca que o foco deles era ali a bala, a paçoquinha, e hoje, que nem você falou, tem mais de 20 e poucos produtos no mercado, é isso, né? Isso, tem o Mas você fala a mudança, você fala essa mudança colocar mais produtos desse mesmo segmento sendo da marca no mercado, ou é uma forma de divulgação diferente? Ele valoriza, porque antes assim, ele vendia como um varejo, você encontrava ele em qualquer lugar e vendia, né, a granel, em pacotinho. O que ele fez? Ele valorizou esse tempo de mercado e essa nostalgia, né, da marca ser conhecida, criou novos produtos com uma qualidade e com valor mais alto, tá? Então ele valorizou a marca dele, criou um posicionamento de que ele dessa nostalgia, e criou um produto como se ele fosse diferenciado dos demais. Por exemplo, um wafer Balduco custa entre R$ 1,69 e R$ 1,99, um wafer de chocolate, tá? Um wafer de pasta de amendoim, né? Que é o caso do dadinho, ele pode custar entre R$ 3,50 a R$ 4,50. Ah, tá, entendi. Consegui pegar o feeling da explicação. Conseguiu? Beleza. Não, tá ótimo, professor. Consegui. Não, consegui sim. Então, assim, ele mudou a forma de como ele se apresenta, né? Então, ele mudou o posicionamento dele, certo? Utilizaram muito o marketing de nostalgia, né, professor? Exato. Não, tem vários produtos que têm utilizado isso. Vários têm utilizado essa relação aí. Inclusive, marcas de roupa estão voltando, né? Você tinha aí... Professor, a Coca-Cola. Coca-Cola lançou uma marca de roupas e calçados. Sim. E isso aí é uma relação também que a gente vê, que é o seguinte... que na verdade, você aproveita uma força, uma potencialidade sua, que é a marca Coca-Cola. Então, assim, ela não tem expertise de produção de confecção, certo? Então, ela se alia a empresas ou licencia essas empresas para que utilizem a marca Coca-Cola, certo? Porque ela não tem essa expertise de distribuição, fornecedor, confecção... né? Confecção que a gente fala não só produção, mas medida, molde e assim por diante, né? Fornecedor, todo o processo produtivo, ela não domina, né? Mas ela vai trabalhar em cima disso aí, tá?
Então, tem várias marcas utilizando esse recurso. Então, ela pega uma oportunidade de mercado, né? É uma fragilidade que ela não domina e ela vai fazer isso por associação. Então, como é que funciona essa relação aqui, né? Então, nós temos aqui, pessoal, olha, se eu tenho oportunidade e potência, eu vou utilizar as duas, né, para tirar vantagem competitiva. Esse aqui é um ambiente ideal, né? Se a gente souber aproveitar. Oportunidade e fragilidade, né? Eu tenho que tornar essa oportunidade irrelevante ou superar essa fragilidade, né? Por exemplo, eu tenho uma potência, que é o caso da Coca-Cola que você citou. Eu não tenho nenhuma expertise de confecção, mas eu tenho uma marca fortíssima. Eu tenho uma oportunidade de mercado, certo? Ameaça. Eu tenho as minhas potencialidades e vou evitar essas minhas ameaças, né? Então, eu tenho ali... eu posso citar a Coca-Cola de novo. Ela é uma grande empresa com uma grande distribuição, certo? Ela enfrenta ameaças regionais, de consumo regional. Uma vez que o mercado de refrigerantes não cresce mais em 2 dígitos, aliás, cresce quase a menos de 1 dígito, né? O crescimento de consumo, ele praticamente estagnou. Qual é a forma dela crescer? Expandindo, né, professor? Ganhando mais localidades. Ela chega já nessas localidades ela chega em todas as localidades, né? Tem até Esse foi o principal ideia da Coca-Cola, né? Chegar em todo que é lugar. Por isso ela é a maior refrigerante. Então é até uma brincadeira, né? Você quer que uma carta dos Correios, uma carta chegue onde você quer, você bota ela no caminhão da Coca-Cola, né? Se o Correio fizesse isso, ele não quebrava. Mas, assim, na verdade, o que acontece? Ela não cresce a 2 dígitos há décadas, né? Na última década, então, menos de 1 dígito, em qualquer mercado de refrigerante. Então, qual que é a forma de eu trabalhar isso aqui? Eu tenho capital, tenho marca, tanto de marca de produto quanto marca de grupo. Tenho distribuição. Eu adquiro marcas menores. Entenderam? Microcervejarias, empresas de refrigerante menores, certo? Mercados paralelos ou correlatos, chás, sucos, né? Há mais de 10, 15 anos atrás, ela comprou a Del Valle, né, que era uma marca mexicana fortíssima. A Del Valle é Coca-Cola, né? Comprou o grupo Matilhão. Certo? Pessoal? Certo, Acho que a professor. Fanta também Sim. é da Coca-Cola, Estão né, entendendo aí? professor? Oi? Eu acho que a Fanta também é da Coca-Cola. A Fanta, sim. Sim, a Fanta é uma das primeiras marcas da Coca-Cola. Achei Mas que ela não até foi que comprada de ninguém. Ela nasceu dentro da Coca-Cola. No caso... Mas a Burnie lá, a marca de energético, ela comprou também, né? Qual? Burnie, aquele energético Burnie, que é preto, assim. Eu não sei, ela comprou também? Bom, pelo menos vinha no rótulo o símbolo da Coca-Cola. Não sei se vem ainda, né? Mas era deles. É deles sim, do grupo Coca. Então você tem essa... Professor, Oi, diga. a Ambev também faz muito isso. A Ambev comprou a Suco do Bem, que era de uma empresa paulista, né, que fazia suco natural, praticamente vendia, e a Ambev comprou. Ah, ela comprou do bem? Sim, é da Ambev agora. Faz mais de um ano, na verdade. Bastante tempo.
Eu não tinha assimilado essa. Tem E, várias. professor, Oi. sobre oportunidade, mas não na pandemia. Há um tempo atrás, meu pai ele ajudou a startar a marca Alegra Foods aqui no Brasil, sabe? Daí, tipo, ele meio que roubou uma ideia minha, porque na época era lá em Castrolanda, sabe? Daí tinha 1.000 funcionários, mais ou menos, trabalhando. Daí a empresa ajudava os funcionários a comprar casa, assim, tipo, ajudava com um custo. Daí eu falei pro meu pai, mas, pô, a cidade é pequena, né? E eles têm vários terrenos lá em Empresa Alegre, em Castro Holanda tem vários terrenos. Daí eu falei, faz uma cidade lá, coloca um monte de casa. E meu pai, ok, pegou a minha ideia lá e jogou pro pessoal de marketing e deu certo. Hoje a Castro Holanda tem uma cidade lá dentro, que daí tem a loja, a lojinha Alegra, daí tem várias casas e é tipo uma cidade dentro de uma cidade, mas só da Alegra Foods. E os caras ganham, tipo, todo o dinheiro que gastaram em casa, eles já pegaram tudo de novo, já tem bem mais. E eu falo, pô, pai, roubou minha ideia, né? Nossa. Mas tipo, eu brisei assim e meio que deu certo, sabe? Bem legal, assim. Quando eu era mais novo. Na verdade tem 19, né? Eu tinha, eu acho que 16, né? Mas eu brisei assim e acabou dando certo. Mas que uma estratégia parecida foi utilizada pela Peugeot. A Peugeot usou isso, né? Você entra hoje, tipo, você entra num lugar que é tudo Peugeot, né? Dentro da Peugeot você tem lá as várias coisas da Peugeot. É bem parecido. É interessante, mas Lá tem mercado, farmácia, tem banco, tudo da empresa que colocou lá dentro. Eu falei, faz uma cidade dentro e tal. Tipo, vem brisando, assim, sabe? Daí pegou e conversou com o pessoal do marketing e tal. Daí conversou com o diretor, não sei o que, e acabou dando certo. E até hoje tem uma cidade lá, dentro de Castro. Que massa, hein? É Carambeí ali, na verdade, né? Ali, né? Ou é Castro? Não, é Castro mesmo, fica na Castrolanda. Castrolanda, conheço. Isso. Conheço. Aquela região é bem legal, apesar do cheirinho. Parece outro país lá, muito bonito. Não, sim, totalmente. Conheço, tenho amigos que são de lá. Bom, continuando aqui, né? Então a gente viu alguns exemplos desse, né? E a estratégia de fragilidade para evitar as ameaças. Então a gente tem aqui, pessoal, vamos analisar aqui esse aqui eu peguei do material aqui para que a gente possa ver. Vamos lá. Então aqui a gente tem aqui, a utilização da estratégia de potencialidade e oportunidade e de fraquezas e ameaça. Bom, esse aqui é o melhor do mundo, né? Usar as habilidades quando surge a oportunidade, né? Evitar negócios para os quais não tem competência. Evita-se, muitas vezes, né? Mas, se souber fazer uma terceirização, um sistema de joint venture, pode dar certo, tá? Um exemplo que a gente citou aqui foi o da Coca-Cola. A Coca-Cola não tem expertise para fazer roupa, mas ela vai se anunciar. Vai se associar, desculpe. Impacto potencial, oportunidades e ameaças, né? Então, o que a gente tem aqui, a probabilidade que isso tem e o impacto potencial. Então, a gente tem aqui um ambiente em que eu tenho mudança para a internet e novas tecnologias. Eu tenho impacto potencial e a probabilidade que isso vai acontecer. Tenho baixo custo de entrada, né, para esse mercado. Internet, o custo é relativamente baixo. Você fala, não, mas gasta 10 mil para fazer uma loja online, uma estrutura com sistema. Quanto que custa para abrir uma loja física? Né? Nova tecnologia. Né? Aumento de preço de combustível. Então, a questão de transporte, de funcionário, de abertura, de energia, né? Então, a gente tem algumas relações aqui. Utilização de estratégias, então, para fraquezas e oportunidades.
quando a companhia não tem potencialidades necessárias, contudo decide agarrar a oportunidade, né? Então, ela não tem toda a expertise, mas ela vai agarrar a oportunidade. A gente está vendo, assim, justamente essa relação, assim, que está tendo. Por exemplo, muitas empresas no mercado de TI estão aproveitando essa oportunidade agora, né? Então, você tem aí empresas de sistema de pagamento, de gerenciamento de loja, sistema de pagamento e BI estão se aproveitando agora desse mercado para um crescimento junto a empresas, a lojistas físicos. Então, esses lojistas físicos muitas vezes não têm o suporte, não têm a estrutura, não têm a base deles, passam a utilizar esses recursos de links gerados para compra, né? O cara vai lá, anuncia muito no Instagram ali, bota para vender no Instagram e gera um link que vai para essa operadora de cartões. Não sei se alguém viu ou está mexendo com isso, faz venda de confecção aí. Eu tenho uma outra turma, uma menina que vendia boné. Na outra turma. Alguém aí? Anybody else? No one? Presente. Vamos lá. A empresa desenvolve competências necessárias. Não tenho, mas vou aprender a fazer isso aí, né? Muitas empresas têm feito isso também, né? Eu não tenho essa competência, mas começo a adquirir essa competência. Um bom exemplo de competência, claro que muitas vezes em áreas correlatas. A gente tem, por exemplo, uma empresa aqui de Santa Catarina, a Intelbras, conhecem ou não? Conhecem a Intelbras, pessoal? Sim. Então, a Intelbras, ela tem feito a gama de produtos ofertado por ela, né, de tecnologia própria, é enorme, né? E recentemente ela viu uma oportunidade. Oi? Quem estava falando aí? Oi? Bom, vamos lá. Então, o que ela pegou agora? Energia solar. Tá? Energia solar tem sido... ela pegou essa oportunidade, o crescimento da tecnologia limpa, da questão do carbono, do financiamento para esse tipo de... Saiu o financiamento, a questão da legislação, né? Saiu financiamentos diferenciados para esse tipo de tecnologia, para quem quer implementar esse tipo de tecnologia. Então, empresas como a Intelbras estão fazendo, né? Isso aí. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas se você quiser instalar um painel solar em casa, hoje você tem um financiamento totalmente diferenciado. Sabiam disso? Igual de carro. Não, essa é um assunto que me interessa. Então, hoje você pode financiar, você pode fazer dividido em 72 vezes a instalação de um painel solar caseiro na sua casa, um painel solar para residência. Com redução de energia até 95%. Então, assim, é um mercado novo porque eles têm o BNDES, tem apoio do BNDES, tem um monte de coisa aí que oportunizou. Opa, nós temos uma expertise em eletrônicos, temos uma oportunidade de mercado, temos uma demanda interna inicialmente para atender isso, já temos canais de venda para fazer isso, temos poucos concorrentes, não há concorrentes nacionais. Bora lá, né? Então, eles entraram aí forte no mercado, né? E ainda mais agora com o fechamento ou as restrições, né, de importação, tem ajudado bastante esse mercado aí. A empresa, então, ela desenvolveu as competências necessárias.
compra ou toma emprestado potencialidades exigidas, né? Então, compra ou toma emprestado potencialidades exigidas. Então, um exemplo disso é eu posso ter um servidor, eu posso aqui, estou produzindo site e tudo mais, quero usar um servidor, não tenho capacidade de montar um servidor para mim, eu posso pegar um servidor externo, gerenciar os pagamentos, emitir os boletos para os meus clientes, distribuir as contas e não ter um servidor físico aqui. Usar um servidor remoto com toda a expertise de atendimento para isso. É o que a HostGator, a GoDaddy fazem, né? Então, você pode fazer isso aí. E, no caso, né, essa relação de fraquezas e oportunidades é você superar a sua concorrência, né? Eu pego uma fraqueza de alguém e vou abordar isso como uma oportunidade de mercado. Então, vocês têm ali algumas empresas que se aproveitam disso para ofertar gama de produtos, promoções, né? Trabalha com promoções para ganhar, se estruturar nesse momento de crise, né? Então, vocês estão vendo aí os grandes players aplicando muitas estratégias de varejo, no qual elas estão adicionando mais produto a uma embalagem pelo preço original, que às vezes é um pouco mais caro que o concorrente, mas ela já tem uma marca estruturada, já tem uma posição, então ela reduz um pouco a margem de lucro dela para poder trabalhar em cima disso. Ok? Beleza. Beleza? Beleza. Então tá bom. Pessoal, vamos dar uma pausinha de 10 minutos, por gentileza? Só para o professor molhar a goela aqui. Tudo bem, professor. Mas beber na hora do serviço não pode, né? Não, molhar a goela com água, né? Ali eu sou... Tá bom, tá bom. Bebida alcoólica. Beleza, daqui a pouco a gente volta, então. Valeu, obrigado, gente. Até daqui a pouco. Retomar postar as atividades lá para que vocês possam postar, que não tinha sido postada, e daí a gente faz uma sequência das atividades aí, tá bom? Teoricamente todos estão feitos, vai faltar dessa semana, então eu vou abrir lá a atividade 2, tem a atividade 1 já, né? Daí tem a 2 e a 3, e a 4 que eu vou postar lá com as datas, tá ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Professor, da atividade 1 já tem data? Até que dia pode postar? Eu vou postergar ela, né? Eu tinha combinado já com o pessoal de postergar. Então, eu postergo até a próxima semana. Para fazer. Beleza. Tá ok? Beleza. Beleza. Opa. Tranquilo? Alguma dúvida a mais, pessoal? As atividades que você vai estar postergando é a atividade 1 e 2? 1, 2 e 3, né? Que é da semana passada. Isso. Daí entendi. Tá ok? Não, tudo bem, então. Obrigado. Aí, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar... por favor, tá aberto lá o chat para dúvidas. Qualquer coisa, vocês tenham dúvidas sobre a entrega da atividade daí, vocês, por favor, me falem, que daí eu oriento. Tem lá as explicações da 1 e tal, e nas próprias aulas que eu postei tem a informação, mas daí eu reitero, tá bom? Tudo bem, então, professor. Certinho, Francisco? Professor,
Oi, Gabriela. A minha eu queria que eu já te mandei no e-mail aquela vez, né? Daí pode ser no WhatsApp ou lá no Ava mesmo, que eu queria que você desse uma olhada e ver, tipo, o que a gente pode melhorar nela, o que tá errado para eu poder arrumar e tal. Perfeito, dou retorno sim. Você me mandou por e-mail, né? Isso, eu mandei aquele dia, mas qualquer coisa eu mando uma mensagem lembrando, professor. Faz uma gentileza para mim. Tá bom. Colocar no Ava também, né? Mas, Tá, beleza. mas eu sei, você quer que eu veja antes de mandar pelo Ava, né? Isso, porque daí eu quero ver para arrumar se caso estiver errado, essas coisas. Tá ok, vou dar uma olhadinha, tá bom? Beleza então, professor, obrigada. Você está falando da atividade do mapa mental que você fez? Isso, aquela primeira ainda. Tá. Uhum. Beleza? Beleza. Obrigada, professor. Imagina. E aí, pessoal? Alguém mais? Bom, então agora fica a nossa atividade então assíncrona, que é essa atividade 4, né? Para que seja feita. E daí eu vou postar. Logo terminando aqui a aula, eu já vou fazer a postagem e já coloco o link no ar também. Tá bom, pessoal? Professor, Pois não. uma última dúvida. Toda aula você vai passar uma atividade ou é esporadicamente? Na verdade, assim, eu estou fazendo normalmente uma atividade por aula, né? Porque é uma forma de eu trabalhar com a teoria mais compilada e você fazer a execução, né? Entendi. A minha beleza. é justamente essa. Professor, eu não entendi. Qual que é o quarto exercício? O quarto exercício, vocês vão fazer essa relação da empresa aí de oportunidades e ameaças e colocar nos quadrantes lá. Segundo esse modelo que eu passei aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Só um minutinho. Então eu já compartilho a tela com você, tá? O professor, precisa ser nesse mesmo modelo que você fez ou eu posso fazer um pouco diferente? Na verdade, ali, que daí assim, o outro vai ficar muito análise SWOT, que eu quero aqui uma análise. Deixa eu só trabalhar aqui, peraí. O que eu quero, na verdade, foi o Marcos que me perguntou? Quem me perguntou? Isso, eu. Foi a Eliane. Eliane? Ah, tá. Sim. A dele foi complementar. O que acontece, Eliane? Aqui, ó. Usando essa matriz de comparação aqui, tá? Então, Tá. você coloca ali a tua no 1 aqui, a tua empresa, né? E é com os comparativos Não, ó, pessoal, não precisa ser os 5 também, vai. Vamos trabalhar com... Vocês põem 2 concorrentes só para a gente preencher aqui, tá? Só para fazer porque vocês já estão com bastante coisa para fazer. Então, vamos fazer em cima de 2 concorrentes só. Fica melhor, né? Pode ser? Ajuda. Já ajuda, né? Então, beleza. Professor? Sim. Diga lá. Atividade 1 e 2 eu fiz no papel. Tem problema eu escanear e encaminhar para o senhor ou tinha que ser pelo computador mesmo? Não tem problema. Se você quiser, você digitaliza ela para mim, tá? Sim, sem problema. Aí eu faço os apontamentos nela, gero um PDF e daí faço os apontamentos lá e devolvo em PDF para você. Uhum. É que eu achei mais interessante fazer no papel, né? Porque existe a criatividade, né? Uhum. Mas faz o seguinte, você consegue digitalizar ela, Bruno? Consigo, sim. Só Beleza. queria saber se podia ser entregue assim. Não, tranquilo. Depois a gente, vamos nesse início aí, não tem um formato, um padrão definido, não. Vamos trabalhar aí, né? Esse é o recurso
Mas existem, como eu passei alguns recursos aí que vocês vão poder extrair essa criatividade de algumas outras formas lá com as ferramentas que eu citei nas aulas anteriores, né? Vocês podem usar aí alguns quadros, tá? Inclusive o skate. Oi. O mapa mental e o mapa semântico, ele precisa, assim, ser bem detalhado? Não, ele tem que ter a ideia central focada, as ramificações com cada setor de abordagem, ideia separada, né? Identificada por cor, certo? Mas isso vai depender muito do grau do brainstorm que você usou, né? É que eu fiz o meu mapa mental, ficou bem bonitinho, mas eu tô achando que não tá tão detalhado. Não sei agora. Mas veja, tenha calma. Postem as atividades, pessoal. Não tentem postar a excelência. A intenção aqui é a aprendizagem, tá? É a participação de vocês. Não vai ter o mais bonito, o mais completo. Não. É o retorno que vocês têm que ter do que vocês aprenderam, tá? A gente tá com essas atividades, elas têm um papel diferente. Ela é uma atividade assíncrona de composição, para que vocês compilem o que vocês estão tendo em aula e apliquem para a gente fazer um acompanhamento, tá? Fiquem tranquilos. Professor. Diga, Luana. Você vai abrir para a gente postar as atividades? Porque eu não consigo ainda postar Eu não abri a última semana, né? Porque eu queria postar todas juntas. Daí eu fiquei naquela, abro, não abro, né? E daí eu achei que quando até você me mandou lá, eu achei que você não tinha conseguido colocar a primeira. Daí eu não consegui postar a atividade 1, essa do mapa mental e do semântico, eu não consegui postar. Talvez seja pela data. Deixa eu abrir, eu vou reabrir a data, daí vocês conseguem, tá? Não, para mim não apareceu nem semana passada, professor. Eu fui tentar postar semana passada e nem aparecia a opção para eu colocar ali. Não aparecia a opção. Não, eu não tenho essa opção. Então vamos fazer o seguinte, Para mim também não, professor. Oi? Para mim também não. Não tá aparecendo? Então deixa eu verificar de novo lá, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir todas as atividades, aqueles que não conseguirem, por gentileza, passem para mim assim, não passem por WhatsApp, tá? Passem para mim pelo e-mail, tá? Vocês têm o meu e-mail aí, né, pessoal? Tá? Ou pelo próprio AVA, para que fique fácil para eu documentar e repassar isso para o pessoal do TI, caso não esteja aparecendo, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, alguma dúvida a mais? Galerinha? Desculpa, professor. Qual seria a atividade 3? Que eu sei que uma delas é a força de Potters, né? Não sei se ela é a 2 ou... São as 5 forças de Porter. E a atividade 1 é um mapa semântico, é isso? Isso, mapa semântico. A atividade 2 é o Ishikawa. O 2 é o Ishikawa. Beleza. Beleza? Beleza. Pessoal, mais alguém? Acho que não. Tranquilo? Então tá bom. Gente, agradeço profundamente aí a cooperação de todos, aí a participação na aula, tá? E conto com vocês semana que vem. Tá bom? Valeu, professor. Bom descanso. Boa semana. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Mauro. Obrigado. Um abraço. Boa noite para vocês. Bom descanso. Valeu. Até segunda. É nóis.